Olá! Aproveitando que em breve vai sair uma série sobre as Bene Gesserit Dune Prophecy, vou aproveitar e falar um pouquinho sobre essa Irmandade de Duna. A série em si parece que vai ser uma espécie de adaptação livre do livro Sisterhood of Dune. E esse livro Sisterhood of Dune faz parte da trilogia Schools of Dune, as Escolas de Duna. Pelos trailers eu percebi que tem alguns elementos do livro, mas ainda assim está bem diferente. Hoje eu não vou me demorar muito falando sobre a origem das Bene Gesserit segundo Brian Herbert e o Kevin J. Anderson. Vou apenas passar rapidamente pelo livro Battle of Corrin, a Batalha de Corrin, o terceiro e último livro da trilogia do Jihad Butleriano, do qual a trilogia Escolas de Duna é uma sequência. Hoje eu quero falar sobre o apêndice 3 do primeiro livro de Duna, que lista uma série de negligências das Bene Gesserit acerca do Kwisatz Haderach. Isso é uma das coisas que mais me fascina em Duna. O Kwisatz Haderach sempre foi o objetivo das Bene Gesserit, mas também foi o maior erro delas. Isso conversa com a intencionalidade do Frank Herbert de fazer de Duna uma espécie de tragédia grega moderna. O que se diz ali nos apêndices de Duna sobre a origem das Bene Gesserit é que elas surgiram quando existiam feiticeiras com poderes de verdade. O que se diz também é que elas estabeleceram seu domínio sobre essas feiticeiras e as reuniram em sua irmandade. Frank Herbert diz isso de forma bem solta lá no apêndice. E quem daria o contexto a essa história seria o Brian Herbert e o Kevin J. Anderson no livro The Battle of Corrin, a Batalha de Corrin. O que ocorre no livro é que a médica Raquella Bertolaniru foi tratar das feiticeiras de Rosek em seu planeta natal, Rosek. Naqueles tempos, elas estavam enfrentando uma praga causada por um vírus desenvolvido pelas máquinas pensantes em parceria com os Tlulaxa, que são ancestrais dos que seriam conhecidos como Bene Tleilax na série original de Duna. Esse vírus tem uma alta taxa de infecção e letalidade, e a Raquella acabou sendo infectada por ele também. Ela passa por uma experiência de quase morte e toma uma droga de Rosek, que seria como um veneno. Ela consegue sintetizar essa droga em seu corpo, despertando assim a outra memória. Ou seja, ela se torna a primeira Reverenda Madre e a primeira Bene Gesserit de todos os tempos. As feiticeiras nesses tempos possuíam computadores e elas os utilizavam para estabelecer seu programa de procriação. Elas utilizavam esses computadores para fazer cálculos, para estabelecer conexões genéticas entre indivíduos que poderiam trazer ao mundo feiticeiras mais poderosas. A ameaça das máquinas e dos Cymex. Quando Raquella dominou as feiticeiras de Rosek, ela adaptou o programa de procriação das feiticeiras, que agora não seria mais apenas para trazer feiticeiras mais poderosas, e sim para, como as Bene Gesserit dizem, peneirar a humanidade, aprimorá-la como um todo. O resultado final desse plano de procriação das Bene Gesserit seria trazer ao mundo o Kwisatz Haderach. E o que seria o Kwisatz Haderach? O significado literal de Kwisatz Haderach, como diz no apêndice, é aquele capaz de estar em vários lugares ao mesmo tempo. E segundo o glossário, significa encurtamento do caminho. Seria interessante vocês lembrarem desses significados, porque ele auxilia um pouco na compreensão da série Duna como um todo. Eles falam muito nessa questão de caminho. Inclusive eu fiz aqui um vídeo sobre o Caminho Dourado, caso vocês queiram conferir. Segundo o apêndice, o Kwisatz Haderach reuniria as seguintes qualidades. Primeiro, ele teria as capacidades de uma Reverenda Madre, porém superiores. Ele teria também a presciência dos navegadores da Guilda Espacial, porém também superiores. E também as capacidades analíticas dos Mentats. Ou seja, ele seria um pacote completo, uma amálgama do que a humanidade se tornou após o Jihad Butleriano. Apenas surgiram Bene Gesserit, navegadores e Mentats para suprir
a necessidade anterior que a humanidade tinha da inteligência artificial e das máquinas pensantes. E é por isso que eu digo que existe um paralelo entre as máquinas pensantes, que são seres programados, e o Kwisatz Haderach, que também é outro ser programado, no caso pelas Bene Gesserit, que por sua vez se tornaria também um problema para a humanidade. Agora vamos pular mais de 10 mil anos depois dessa história da Raquel Bertoaniru para o primeiro capítulo de Duna. Eu já falei aqui algumas vezes como eu acho esse primeiro capítulo fantástico, que estabelece bem como esse universo funciona e estabelece bem o problema que a série inteira iria falar sobre, que seria o Kwisatz Haderach. No diálogo entre a Reverenda Madre Helen Mohiam Gaius com Paul Atreides, a Bene Gesserit diz: do Jihad butleriano surgiram duas grandes escolas. Uma delas seria a Guilda Espacial, que teria como função principal a matemática. Agora, as Bene Gesserit teriam outra função. E o Paul prontamente responde: sim, a função de vocês é a política. E a Reverenda Madre fica surpresa com Paul, soltando aquela exclamação: Kul Wahad! Essa informação não é exatamente de domínio público. A própria Jessica diz que ela nunca contou isso para o Paul, mas o Paul intuiu. Por que ele pode intuir? Porque as habilidades latentes de Kwisatz Haderach dele já estavam vindo à tona aos poucos. E uma das melhores habilidades das Bene Gesserit é justamente sua capacidade observacional. E o Paul intuiu com base nisso. A função mais óbvia delas é que elas servem às grandes casas como conselheiras e proclamadoras da verdade. Elas também possuem esse outro papel que eu já falei de peneirar a humanidade. Como elas dizem, separar a linhagem animal da linhagem humana. Eu falo um pouquinho sobre a minha interpretação do que seria o humano e o animal no vídeo do Caminho Dourado. Não é dito isso explicitamente no livro, mas conforme a gente avança na nossa leitura da série, a gente percebe o seguinte: as Bene Gesserit são as pessoas que mais entendem de história. Por quê? Porque elas possuem a outra memória. Elas lembram das coisas como se elas tivessem estado lá. No caso, as Reverendas Madres, que despertaram a outra memória. O que eu lembro bastante quando eu penso nisso é o caso do Ridley Scott e sua rixa com historiadores. Ridley Scott, né, que é o diretor de cinema que dirigiu Gladiador, Duelistas e mais recentemente ele fez o Napoleão, né? Às vezes os historiadores falam que os filmes deles são cheios de erros históricos, de anacronismos, e ele só diz o seguinte: você estava lá? Então me deixe em paz. As Bene Gesserit diriam para ele: sim, é como se eu estivesse lá, porque eu lembro como se eu estivesse lá. E como elas entendem sobre o passado melhor do que todo mundo, elas creem que podem guiar o futuro melhor do que todo mundo. O Kwisatz Haderach, por sua vez, seria uma espécie de Reverenda Madre, só que muito superior, porque ele teria acesso a informações que nenhuma delas teve acesso anteriormente. Ele teria também a parte masculina das memórias para acessar, que a Morrinha diz que as Reverendas Madres não possuem. Depois, em Duna, surgem algumas outras Reverendas Madres que podem acessar essas memórias, como a Alia, a irmã do Paul, e outras Bene Gesserit que surgem no futuro. Só que aí é outra questão. Quem quiser perguntar nos comentários, pode perguntar aí que eu vou responder. Não vou me demorar muito nisso aqui. Ele teria acesso a memórias que elas nunca tiveram, teria acesso à presciência e teria capacidades analíticas de um Mentat. Ou seja, extremamente útil para que elas levassem à frente esse plano delas de guiar o futuro da humanidade. Mas como a gente sabe, as coisas não saíram exatamente como elas tinham planejado. E isso acontece por causa de uma série de negligências. As Bene Gesserit vacilaram. E vacilaram muito. Outra coisa que as Bene Gesserit fazem muito é plantar mitos e lendas dentro das religiões. Uma delas é a do Lisan al-Gaib, que elas plantaram através da missionária protetora lá na religião Fremen dos Essunitas.
que dizia que um dia uma Bene Gesserit e seu filho surgiriam no planeta. E esse filho da Bene Gesserit seria o Lisan al-Gaib, que se mostraria como uma espécie de salvador dos Fremen. Em suma, seu Mahdi, seu Messias. Vale frisar aqui que Mahdi e Messias não são a mesma coisa no Islã, apesar de o Frank Herbert ter misturado. O que faz sentido dentro da ficção dele, porque as religiões de Duna são uma amálgama de religiões. A religião dos Fremen não é exatamente o Islã, é a religião Zen sunita, que possui elementos do Zen budismo e do sunismo. Mas é bom frisar para não ter essa confusão. Elas plantam essas lendas como salvaguardas, caso alguma das irmãs precisem de asilo nestes planetas. Seguindo, vamos dar uma olhada nos erros que as Bene Gesserits cometeram em relação a Paul Atreides. O primeiro sinal de que Paul seria o Kwisatz Haderach de fato é que ele demonstrou ter sonhos proféticos. Esses sonhos e visões que o Paul teve, como o próprio livro diz, desafiam explicações quadridimensionais. A Morhiam pressentiu algo, porque ela se interessou nos sonhos de Paul. Mesmo assim, ela provavelmente pensou que não era algo para se preocupar tanto. Depois, ela testa o Paul com Gon Jabbar, e ela mesma percebe que Paul suporta uma dor que nenhuma outra irmã das Bene Gesserit conseguiu suportar antes. E olha só, no apêndice diz que ela não fez nenhuma menção a isso no seu relatório, um erro que elas amargariam por milênios. A terceira evidência é que logo que o Paul chega a Arrakis, ele é saudado como o Lisan al-Gaib, a voz do mundo exterior. As Bene Gesserit sabiam muito bem que um ambiente como o do planeta Arrakis produziria muitos sensitivos. Sensibilidade essa que é aumentada pelo consumo de melange da especiaria pelos Fremen. Elas decidiram ignorar isso, pensando ser apenas mais um estratagema sem importância. Por fim, a evidência mais gritante que surgiriam problemas gigantescos em Arrakis foi a própria guilda espacial ter notificado as Bene Gesserit. Os navegadores, usando sua presciência, viram complicações no futuro, algo que eles prontamente comunicaram às Bene Gesserit. Isso só podia significar que viram um nexo, um ponto de encontro de incontáveis decisões delicadas, para além dos quais o caminho se escondia do olho presciente. Era uma indicação clara de que alguém estava interferindo com dimensões de ordem superior. E de onde vem essa resistência toda das Bene Gesserit em reconhecer o Paul como Kwisatz Haderach? Primeiro, que o Paul não é exatamente o que elas esperavam. Elas haviam ordenado a Jessica para ter uma filha, e essa filha teria que se unir a Feyd-Rautha Harkonnen, o sobrinho do barão Vladimir Harkonnen, assim finalmente gerando o seu tão esperado Kwisatz Haderach. Como Jessica decidiu conceber um menino, esse menino era uma incógnita. Elas não sabiam exatamente o que poderiam esperar dele. Mesmo assim, elas esperavam usá-lo, pelo menos, em seu programa de procriação. Uma coisa que me perguntaram quando saiu o filme 2 foi por que no primeiro filme as Bene Gesserit queriam proteger o Paul, fazendo aquele acordo com o barão, de que a Jessica e o Paul estariam sob a proteção delas e que não era para matá-los. E no segundo filme ela diz, agora a gente tem que eliminar essa ameaça. Exatamente por causa dessa incerteza do que seria o Paul. Quando constatou-se que de fato ele era um Kwisatz Haderach e estaria fora do controle delas, que era o que elas haviam concebido milênios atrás, que o Kwisatz Haderach devia ser controlado por elas a rédeas curtas, elas entram em pânico. Antes da gente encerrar o vídeo, eu trago uma informação de utilidade pública. Enquanto eu estava editando, eu descobri que o livro Irmandade de Duna está em pré-venda na Amazon. E olha só que edição bonita a brasileira, como sempre superando em muito a americana. Foi isso por hoje, pessoal. Caso tenham gostado, deixem seu like, sintam-se livres para comentar e inscrevam-se caso não tenham feito isso ainda.